Um dia eu estava com o microfone na mão e Deus falou assim para mim num culto: eu estou procurando pessoas que largam o microfone e a plataforma e vão buscar aqueles que eu amo. Eu falei: Deus, será que é o Senhor mesmo está falando isso comigo? E aí Jesus falou assim para mim: filha, se eu viesse hoje aqui em Criciúma, se eu viesse, Jesus vai chegar em Criciúma, aonde será que eu iria? Aí eu falei assim: não sei, Deus, será que na igreja? Qual igreja que o Senhor iria, né? E Jesus falou assim: quando eu fui visitar Samaria, eu não fui em nenhum lugar a não ser num poço encontrar uma mulher improvável, pecadora, perdida, toda frustrada. E Jesus falou para mim: eu faria a mesma coisa hoje. E ele disse para mim: você é as minhas mãos e os meus pés aqui. Muitos brigam pelo lugar de visibilidade, muitos brigam pelo microfone, pela plataforma, por um ministério. Eu quero que você considere isso como um lixo, mediante a me conhecer. Você quer me conhecer mais profundamente? Eu falei: quero, então larga tudo. E eu fiz algo que foi muito além do que deixar a televisão por um ano daí. Eu deixei todo o ministério por um ano. Eu deixei plataforma, eu deixei microfone. Eu deixei tudo, ministério. Eu falei: eu não vou mais ficar na frente de nada. E Deus falou assim pra mim: e agora eu quero que você corra para as prostitutas, corra para dentro dos presídios, corra para as comunidades carentes, porque tem filhos meus lá, filhas minhas lá, e eu quero que você diga que o papai ama elas, que elas têm um pai. Nossa, aquilo foi muito forte pra mim. E quando eu subi a zona de prostituição pela primeira vez, eu subi com meu marido, mas ele ficou dentro do carro. Eu entrei numa boate. Você foi sozinha, né? Eu fui. Entrei numa boate, falei com a mulher que era a dona da boate, falei assim: Deus mandou eu vir aqui. Porque eu disse: o que eu vou falar pra ela? E ela falou: fazer o quê? E eu falei assim: estar com vocês, comer com vocês, estar aqui, eu posso ficar aqui? Ela falou: mas que estranho, né? Tu uma pastora quer dizer ficar aqui, sabe? Daí eu falei assim, ela falou assim: eu quero e tal. E ela aceitou. Então, todo sábado eu subia a zona de prostituição e ficava lá dentro do prostíbulo. Eu já fui até confundida, né? Chegou um cara um dia e disse assim: eu quero essa aqui. Eu falei: pelo amor de Deus, não. Daí a dona falou assim: não. Ela não é uma das meninas, ela é uma pastora. Ela tá aqui. O cara: pastora? O cara até ficou desanimado. Falou: o quê? E aí eu comecei a ministrar com elas, sabe? Às vezes antes dos programas elas deitavam no meu colo, chorava. Eu comecei a conhecer as histórias delas. E comecei a ministrar com elas. E Deus me dava direções muito claras, Karina. Tipo assim: não diga que vocês precisam conhecer a Deus. Não, diga que elas têm um pai. Porque a maioria delas tem problema com paternidade. E senta na mesa para comer com elas. Seja gente, assim como eu fazia. Eu comecei a aprender com Jesus. Jesus não pegava o microfone e ia. Jesus sentava com as pessoas, né, nas mesas e ministrava palavras simples. Jesus não tinha palavras rebuscadas. Jesus não tinha ensinamentos que as pessoas tinham que olhar no dicionário para ver o que era. Jesus falava por parábolas. Ele era muito simples. E como que elas recebiam essas palavras? Assim, algumas... né? Sim, algumas elas tinham resistência porque já tinham sido muito feridas pela religião, né, pelos julgamentos. Mas uma das meninas casou toda de branco e casou saiu, né, dessa situação. E outras conseguiram também arrumar um trabalho e tudo. Junto com isso, eu comecei no presídio na ala feminina. E ali eu vi, assim, o que Deus pode fazer dentro de um presídio. Eu digo assim, que nenhuma conferência que eu fui ministrar até hoje, nem a igreja que nós pastoreamos, nem qualquer outra igreja que eu já ministrei, tinha a graça, a unção, o poder de Deus que tinha dentro do presídio. Abrir a cela e tu entrar dentro daquela cela com o violão na mão, a tua Bíblia, e dizer assim: Deus, é tu comigo aqui, e ministrar corações quebrados, Karina, a presença de Deus estava lá, sabe? O Espírito Santo, ele não é preso por grades. É por isso que muitas pessoas, às vezes, presas, não só num presídio, mas tem prisões de vícios, tem prisões de religião, tem prisões emocionais, sabe? Tantas prisões que a gente são invisíveis aos nossos olhos, mas são tão cruéis quanto uma prisão, né? Um presídio. E a presença de Deus vinha naquele lugar de uma forma muito forte, sabe? E ali eu aprendi muito a perder a vergonha e o medo, sem saber, nesse um ano que eu me afastei das plataformas. E eu corri para essas mulheres que não tinham nada para me oferecer, sabe? E que eu comecei a aprender com elas. Teve um dia que eu cheguei no presídio e Deus falou assim para mim: hoje, tu vai te ajoelhar no meio delas e elas vão orar por ti.
Era uma terra de chão batido, o pátio que a gente se reunia. E eu cheguei e disse assim, larguei minha Bíblia, o violão, e falei assim, hoje eu preciso que vocês orem por mim. E quando eu me ajoelhei, elas começaram, Deus, quem somos nós para orar por ela? E a graça de Deus veio, sabe? E Deus começou a falar assim comigo, filha, o meu reino é um reino que não é um reino de patente, sabe? De quem manda mais, quem manda menos. É um pai com os filhos e com as filhas. Você não é melhor que elas em nada. E elas não são pior em ti. Tu poderia estar aqui dentro, dependendo das escolhas da tua vida. E eu comecei a ministrar com elas com esse coração e com esse amor, sabe? Daí outro dia eu estava no supermercado fazendo compras. E eu passando as compras muito rápido. Às vezes a gente passa nos nossos dias assim muito rápido. A gente não olha para as pessoas. A gente não cumprimenta as pessoas. E a caixa do supermercado, de repente ela tocou na minha mão. E nessa fase agora do Covid, a gente fica assim, né? E ela segurou na minha mão, olhei pra ela, ela tava chorando. Daí ela assim, tu lembra de mim? Quando eu olhei pra ela, eu disse, parece que eu lembro. Ela assim, era de um lugar muito triste. Daí eu olhei pra ela, ela falou assim, eu saí de lá, do presídio. Eu fiz o Enem, eu passei. Nossa. Eu tô trabalhando, tô cuidando dos meus filhos, eu recuperei a minha casa. Eu falei, meu Deus, então assim, sabe... Talvez as pessoas olhem que os frutos é o que a internet mostra, seguidores, sabe? Às vezes é um fruto só que ninguém vai ver. Mas aquele dia eu saí daquele lugar assim, meu Deus, como valeu a pena aquele 1 ano. E outro dia no McDonald's também, lá na cidade, a menina nos abraçou, onde a gente vai. Aí foi muito lindo uma situação que no shopping, eu tava indo no shopping comprar presente pra alguém e veio uma menina do meu tamanho, assim, e se largou no meu pescoço, me agarrou assim, me abraçou, falou, Vivi. Eu falei, meu Deus, quem é essa menina? E eu falei assim, ai, que vergonha, eu não conheço. E ela olhava assim pra mim, segurou o meu rosto e falou, eu não acredito que eu te achei. E eu olhei pra ela assim, meu Deus, parece tão familiar esse rosto. E ela falou, eu sou a fulana. Eu falei, não acredito. Ela era uma daquelas crianças da zona de prostituição que a gente cuidava, que a gente ministrava com os filhos das prostitutas. E ela disse pra mim, eu trabalho aqui nessa loja e a minha vida mudou. Eu sou do Senhor Jesus, ela falou. E eu tenho um pai, Deus é meu pai. Porque como os filhos das prostitutas, eles não têm uma paternidade. Muitos nem sabem quem é o pai. E ela disse assim, e deixa eu te mostrar uma coisa que tá aqui, que eu preciso. E ela me deu o convite de casamento dela. E ela disse assim, a minha história é diferente. Porque um dia, ela disse, uma mulher decidiu abrir mão para estar lá conosco, sabe? E eu falei assim, meu Deus. E eu mostrei pro meu marido, eu falei, olha o que Deus está fazendo. E esse evangelho simples, esse evangelho sem holofotes, esse evangelho verdadeiro, ele impactou a nossa vida, Karina, sabe? Eu fui totalmente transformada através das mulheres do presídio, das comunidades carentes. Eu lembro que eu pegava piolho toda semana. Até eu descobri que tinha um comprimidinho. Mas a gente começou, sabe, a transformar, assim. Deus começou a transformar, Deus começou a fazer muitas coisas lindas. E essa simplicidade, essa graça, ela alcançou a nossa vida. E quando eu voltei, e quando Deus me chamou, eu já não era mais a mesma. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.